Bem-vindo a um novo vídeo. Neste vídeo, abordaremos o fluxo de time frame mais alto. Isso é basicamente como o seu SOP. Então você tem que passar pelo processo e, dependendo do que acontecer a seguir, basta passar pelos filtros. E dependendo de cada cenário, você saberá o que fazer para concluir a negociação. Portanto, isso não será sobre o enredo. Isso será sobre o fluxo de como você entra nas negociações. Isso só vai acontecer em um período de tempo mais alto. Faremos outro período de tempo mais baixo. E então entraremos no enredo e todas essas coisas boas. Ok, então seu período de tempo mais alto é mensal, diário, semanal, certo? Ou o que você estiver usando como seu período de tempo superior. Mas nesses exemplos, usaremos mensalmente, semanalmente e diariamente. Ok, então, depois de encontrar seu período de tempo mais alto, os níveis de suporte e resistência mensais, semanais e diários, que é apenas a sua forma em que você tem um movimento alto e depois um movimento descendente, você deseja marcar isso. Depois de descobrir isso, para considerar esse alto forte, você precisa encontrar seu SBR ou RBS. O suporte torna-se resistência ou a resistência torna-se suporte. Digamos que você tenha, por exemplo, um ponto de oscilação diário aqui. Então você tem seu pullback e, em seguida, sua recuperação. Ok. Isso aqui, seu SBR torna esse nível forte. Ok. Portanto, este nível agora se torna forte. Se não tivesse isso e fosse apenas uma linha reta, não é forte, tudo bem, é apenas um nível de suporte. Precisamos ter essa quebra e retestar assim, não precisa ser testado, só precisa ter essa quebra, essa resistência torna-se suporte nesse nível, ok, isso o tornará forte, assim que você descobrir que encontrou seu SBR e RBS. Depois que descobrimos isso, olhamos para as zonas de rejeição, que é o corpo próximo ao pavio. Por exemplo, aqui, teríamos um pavio abaixo do nosso suporte, e então teríamos nosso pavio acima deste e nosso pavio abaixo deste. Estas são as zonas que você vai destacar. Então você tem uma zona aqui, você tem uma zona aqui e então você tem uma zona de pausa e reteste. Então, essas são suas zonas de rejeição, 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 e esse é o seu suporte. Sua resistência se torna uma zona de suporte, ok. Aguarde o preço atingir a zona de rejeição. Então, depois que o preço chega no período de tempo mais baixo, certo? Então se estivermos usando diariamente, semanalmente, mensalmente, se estivermos usando mensalmente, precisamos aguardar semanalmente. Se estivermos usando semanalmente, precisamos aguardar diariamente. Usando diariamente, precisamos esperar pelo FUR. Portanto, como o preço do FUR está chegando a esses níveis, estamos prestando atenção no período de tempo do FUR. Ok, então se o preço decidir entrar aqui, estamos olhando para o FUR. Ok, então, quando o preço atingir nossa zona de rejeição, precisamos ver uma quebra ou rejeição no diário ou no FUR, certo? No nosso caso, usaremos apenas o diário como nosso período de tempo mais alto. Então, estamos procurando uma rejeição ou fuga de FUR. Então, se FUR vier aqui e rejeitar, podemos seguir em frente. Se isso não acontecer e apenas estourar, tudo bem, então podemos olhar para nossa próxima zona abaixo e esperar pela mesma coisa. Se isso não acontecer, esperamos o FUR de novo aqui embaixo, ok? Isso vai evitar que você sofra muitas perdas, ok? Apenas esperando e sendo paciente, ok? Portanto, no caso, temos uma rejeição. Vamos apenas procurar um padrão envolvente simples. Ok, então, neste ponto, digamos que aqui temos uma vela e depois outra vela. Ok, aqui estamos rejeitando, ok, estamos rejeitando este nível de suporte, certo, com nosso padrão envolvente.
Aqui vamos procurar, neste ponto, já que temos nosso engolfing, podemos procurar nossa configuração. Right, so Portanto, aqui vamos procurar nossas configurações em Yorn, NDart, Ni15, Ni5, seu primeiro QMR ou sua continuação. okay, so Então, digamos que você sente falta e há um padrão de continuação, podemos considerar que depois que tivermos essa idade para engolir, encontramos a configuração, então precisamos encontrar a confirmação, que estava no vídeo de ontem. Ok. Depois de encontrar esse padrão envolvente, tudo bem, no período de tempo inferior, seja qual for a configuração que você vê, só precisamos ter certeza de que também está lá. E então podemos levar o comércio mais alto. Ok. Não vamos falar sobre onde sair do comércio ou qualquer coisa ainda. Ok, isso é mais tarde. Por enquanto, eu só quero que você entenda as configurações. Ok. Agora, digamos que, em vez de rejeitar o preço, digamos que estoure. so Então, neste ponto aqui, certo, isso, deixe-me levantar um pouco. Ok, entendemos que agora vai ser uma zona de rejeição, certo? Esta é uma zona de rejeição, mas o preço chegou e estourou. Ok, então temos uma fuga. O que temos que fazer na fuga é descobrir onde está o SBR ou RBS, que é bem aqui, ok. Porque isso era RBS e agora é SBR, certo? Porque isso era suporte agora se tornando resistência. Então, olharíamos para essa zona aqui assim. Ok. Neste ponto, o que precisamos fazer é marcar as zonas de rejeição corpo a pavio. so Portanto, esta é a nossa zona de rejeição, certo? Nossa zona de rejeição original. Ainda temos isso marcado. E o que temos que fazer a seguir é procurar por FUR. Candlestick fecha fora da zona de rejeição. Portanto, se esta é a nossa zona de rejeição, o que precisamos é de outro engolfamento aqui. Ok, padrão envolvente como este, fechando fora da zona. okay, Ok, deixe-me remover isso bem rápido. okay, so Isso seria um engolfamento. Você pode ver isso. Portanto, esse engolfamento fora de nossa zona de rejeição em nosso FUR, se houver um padrão de engolfamento, continuaremos descendo. E procuramos o engolfamento, que é este já é o nosso engolfamento aqui. Destacaríamos isso e depois iríamos procurar a configuração, ONI 3015, blá, 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 e então encontraríamos a confirmação e continuaríamos o fluxo. Agora, digamos que não haja um padrão envolvente. Então, vamos apenas dizer que o preço ainda está brincando nesta área sem qualquer engolfamento. Você espera que o preço retorne à zona de fuga. Então, o que isso significa? Então, se não tivermos esse envolvimento, digamos que o preço fez isso, certo? E não tivemos ou tivemos aquele engodo, podemos encontrar o comércio lá. Mas se o preço não tiver engolfamento, o que temos a fazer é esperar o preço, mesmo que feche fora dele, para retestar a zona mais uma vez e formar outro engolfamento. okay, Ok. FUR, ONI fecha fora da zona como um reteste. okay, Ok. Então, neste ponto, certo, se não tivéssemos engolfing neste nível, esperaríamos o preço sair e depois formaríamos o engolfing e depois procuraríamos o comércio com confirmação e tudo mais. Ok, então esperaríamos pelas zonas de reteste novamente dentro de FUR, ONI engolfing, e então voltaríamos para baixo e procuraríamos nossas configurações, continuações, primeiro QNR, encontraríamos confirmação e concluiríamos a troca. okay, Ok. Então é assim que funcionaria.
E no próximo vídeo, mostraremos alguns exemplos ao vivo disso e, em seguida, entraremos no material do período de tempo inferior e, em seguida, no enredo e todo o resto. Obrigado.